Ao voltar para casa, apressadamente derrubei minha namorada na cama e, depois de 300 rodadas de luta, ainda insatisfeito, de repente me dei conta, essa mulher está diferente. Desde quando ela se tornou tão ativa? Será que algo aconteceu enquanto eu estava fora? Sentei-me de repente, prestes a questionar, mas a mulher, assustada, implorou por clemência. Hoje não dá mesmo, fica para a próxima, cunhado. Fiquei paralisado na hora. O quê? Puxei o cobertor para me cobrir e gritei em choque. Como é que é você? Como é que você apareceu na minha casa? Minha cabeça estava cheia de pontos de interrogação. Os cílios da jovem tremiam suavemente, enquanto ela me olhava com vergonha e ressentimento, sua voz rouca cheia de incredulidade. O que você quer dizer com isso? Então, contanto que você esteja feliz. Você realmente não se importa com quem é? Seus olhos transbordavam mágoa e tristeza, apertando meu coração. A explicação que estava na ponta da minha língua, sobre ter prosopagnosia, ficou presa na garganta, incapaz de sair. Respirei fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de mim. Rapidamente mudei de assunto. Onde está sua irmã? Por que ela não está em casa? Ian Vankin baixou os olhos, sua voz ficando cada vez mais baixa. Vim para participar de uma competição de dança. O tempo é muito apertado, todas as lojas ao redor estavam lotadas, então só pude incomodar minha irmã. Ela, com medo de atrapalhar meu descanso, ficou na empresa esta noite. Nós não esperávamos que você voltasse mais cedo de repente. Sua voz foi se tornando mais suave, combinada com aquela expressão inocente, tornando-a ainda mais digna de pena. Não, ela inocente? Por acaso a culpa é minha? Forcei-me a continuar perguntando. Então, antes de tirar a roupa, por que você não se identificou primeiro? A expressão de Ian Vankin ficou ainda mais decepcionada, seus olhos mais vermelhos. Cunhado, assim que entrou, me abraçou e beijou. Como eu teria a chance de me explicar? Eu sei. Você tem medo que minha irmã descubra o que aconteceu entre nós. Não vou contar a ela tudo o que aconteceu hoje. Vou considerar apenas como um sonho meu. Enquanto dizia isso, ela vestiu suas roupas habilmente. E ainda trocou os lençóis, limpando todos os vestígios no quarto. Tudo estava se encaminhando para o melhor final que eu imaginava. Tão perfeito que eu comecei a me sentir um completo canalha. Finalmente! Enquanto ela estava agachada no banheiro, lavando minha cueca boxer à mão, não resisti e falei. Deixa que eu faço. Quando me aproximei, ela recuou a mão como se tivesse se queimado. Erguendo os olhos para mim, com as órbitas tão vermelhas que pareciam sangrar. Fui eu quem sujou. Que droga, eu sou um pecador imperdoável. Meu celular de repente tocou. Era uma mensagem de voz da minha namorada, Ian Momo. A princípio, ia ouvir, mas ao encontrar os olhos úmidos de Ian Vankin, um forte sentimento de culpa subiu em meu peito. Instintivamente, cliquei no botão para transcrever o áudio. Querido, quando você volta? Aprendi uns pratos novos ultimamente. Uma das razões importantes pelas quais fiquei com Ian Momo foi porque ela cozinha muito bem, satisfazendo completamente meu estômago cansado de comida de delivery. Ao pensar nisso, não pude deixar de sorrir, mas Ian Vankin, ao meu lado, se aproximou sombriamente e sussurrou, esses pratos novos que minha irmã aprendeu, fui eu quem ensinei a ela. Ergui a cabeça bruscamente, mas Ian Vankin já tinha aberto a geladeira, como se quisesse provar algo com urgência. Os ingredientes que comprei ontem ainda não acabaram. Se você não acredita, posso cozinhar para você agora mesmo. Mal terminou de falar, tirou a blusa rapidamente e vestiu o avental da irmã. Para que tirar a blusa para cozinhar? Apressei-me atrás dela até a cozinha. Mas Ian Vankin era extremamente ágil, cortando legumes, lavando, mexendo na frigideira, refogando, tudo numa tacada só. As tiras do avental cobriam exatamente suas partes íntimas, só se vendo algo quando os movimentos eram mais amplos. Senti uma ansiedade estranha no peito e não resisti a falar. Está coberto, está coberto. Ah, não. Que horas são essas para cozinhar? Antes que eu terminasse de falar, o prato que ela cozinhava já estava pronto no prato. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de expectativa. Cunhado, não quer provar? Provar o quê? O modelo maduro e elegante da irmã mais velha, ou o modelo jovial e cheio de energia da universitária? Numa hora dessas, que homem normal conseguiria resistir? Duas vozes brigavam dentro da minha cabeça. Uma gritava, vai, prova. A outra apertava meu pescoço, rosnando, você já provou antes, não é? Saber quem é a pessoa não é ainda mais excitante? Vai logo, prova. Ian Vankin colocou o prato sobre a mesa. Passo a passo, aproximou-se de mim, olhando-me de cima para baixo. Por que você não fala?
Uma atmosfera estranha se espalhava loucamente na cozinha apertada. Minha boca estava seca e eu abri a boca ansiosamente. Apenas me chame de cunhado. Ela parou de repente, e a expressão em seus olhos escureceu instantaneamente. Pausa no tom. Você quer dizer, que tipo de momento? Claro que aquele tipo. Antes que as palavras fossem ditas, o som de uma chave girando na fechadura veio de repente. Meu couro cabeludo formigou instantaneamente, todo o meu sangue parecia congelado. No segundo seguinte, da porta veio a voz surpresa e alegre de Yamomo. Mala? Querido, é você que voltou? 6 olhos se encontraram. Um silêncio como o ar. Meu pescoço suava frio, minha mente trabalhava freneticamente. Queria encontrar uma desculpa para explicar aquela cena absurda, mas no momento crucial, minha mente ficou em branco. Não consegui pensar em desculpa alguma, até que Yan Vankin abriu a boca como se nada fosse, quebrando o silêncio. Irmã, você também voltou? O cunhado acabou de entrar, bem a tempo do jantar que preparei. Ufa, meu coração suspenso caiu no chão instantaneamente. Soltei um longo suspiro de alívio. Yamomo trocou os sapatos. No momento em que me viu, seus olhos se encheram de surpresa. Ela veio rapidamente e me abraçou. Querido, por que não me avisou que voltaria mais cedo? E nem respondeu minhas mensagens. Ela me girou 2 vezes enquanto me abraçava. Eu, já exausto, fiquei tonto e com a visão turva. Felizmente, Yan Vankin falou a tempo, parando-a. Irmã, vamos comer primeiro. Sua voz era fria e distante. Quando ela se virou, revelou suas costas nuas. Yamomo franziu a testa instantaneamente. Vankin, por que não está vestida? Os passos de Yan Vankin pararam bruscamente, e eu também fiquei tenso. Os dedos de Luo Xuan se mexeram inquietos. Tomei banho. Ela soltou 3 palavras. Luo Xuan se moveu. Continuou a se virar e foi para a cozinha se ocupar. Luo moveu. Felizmente, na varanda, Luo usou anime? Realmente estavam penduradas as roupas recém-lavadas de Yan Vankin. Luo Xuan disse. Ah, não. Meus dedos do pé se contraíram instantaneamente. Que vergonha, dava para cavar um apartamento de 3 quartos. Na varanda também estavam penduradas as minhas cuecas samba canção recém-lavadas. Se Yamomo descobrisse, rapidamente estendi a mão e puxei Yamomo. Beijei-a de repente. Ela ficou paralisada pelo meu movimento inesperado, mas logo reagiu. Respondeu-me com paixão. Em um instante, sua voz ficou muito rouca. Querido, não se apresse, Vankin ainda está aqui. Da porta da cozinha veio o som de porcelana quebrada. Yan Vankin estava ali, seus olhos ficaram vermelhos num instante. Eu e Yamomo nos separamos imediatamente. Yamomo tossiu 2 vezes e começou a explicar. Eu e seu cunhado não nos víamos há muito tempo, não conseguimos nos conter. Finja que não viu nada. Os lábios da jovem tremiam ligeiramente, murmurando baixinho. Não consegue se conter assim. Yamomo não ouviu claramente e perguntou confusa. O que você disse? Yan Vankin não disse mais nada, apenas se agachou em silêncio para recolher os cacos de porcelana e o molho no chão. Do meu ângulo, só conseguia ver suas costas solitárias. A mesa cheia de pratos deliciosos. Mas eu não sentia nenhum sabor. Toda a minha atenção estava concentrada no toque leve que vinha de vez em quando na minha perna direita. Eu sabia que não era Yamomo, porque ela estava sentada silenciosamente à minha esquerda. Silêncio na mesa de jantar, ninguém falava. Até que Yan Vankin pegou um pedaço de pimentão verde e colocou no prato de Yamomo. Irmã, coma mais legumes. Enquanto dizia, pegou as costelas refogadas brilhantes do prato e colocou no meu prato. A expressão no rosto de Yamomo congelou instantaneamente. Eu tossi violentamente, quase engasgando com o arroz. Yamomo olhou para mim e rapidamente disse, querido, vou pegar água para você. Qualquer coisa para acabar com essa atmosfera sufocante. Eu concordei loucamente com a cabeça. Vendo Yamomo se levantar e sair, finalmente pude suspirar aliviado. Abaixei a voz e olhei para Yan Vankin com censura. O que você fez agora? Mas ela agiu como se não tivesse ouvido, mastigando o arroz elegantemente. Quando levantou os olhos para mim, falou devagar. Cunhado, a geladeira da minha irmã. Fica do lado da varanda. Aquela cueca. Num relâmpago. Fiquei como se tivesse sido atingido por um raio, todo entorpecido. Levantei-me bruscamente. E corri para a varanda. Yamomo já havia saído da varanda com água, olhando para mim com expressão normal. O que foi, querido? Engoli a saliva nervosamente. Mas vi que seus lábios estavam levemente pálidos. Ela murmurou. Você não aguentou esperar. Quer água? Essas 4 palavras, como se estivesse sentado em uma cama de pregos, são a descrição mais fiel do que sinto agora. Yamomo não perguntou nada o tempo todo, mas eu, com a consciência pesada,
Não conseguia ficar tranquilo, temendo que ela guardasse todas as dúvidas no coração, esperando apenas que Yan Vankin fosse embora. Para, quando estivéssemos a sós, cobrar tudo de mim. Essa sensação de incerteza era simplesmente insuportável. Enquanto eu me remexia inquieto, Yan Momo ergueu a cabeça de repente e disse em tom frio: "Você pode ir agora, Lu Xuan." Essa frase ela a dirigiu à irmã, Yan Vankin. As duas mulheres trocaram olhares na hora. O tempo parou, até o latido do cachorro vizinho silenciou. Minha alma pareceu deixar meu corpo naquele instante, fiquei completamente imóvel. Quando recobrei a consciência, Yan Vankin já havia pegado sua mala. Ao chegar à porta, ela virou a cabeça e me olhou, murmurando baixinho: "Cunhado. Até a próxima." A porta foi fechada suavemente. No quarto, restaram apenas eu e Yan Momo. Mesmo sendo uma cena absolutamente normal, instintivamente desviei o olhar. No segundo seguinte, ela segurou meu pulso com leveza. Ergui a cabeça e vi que os olhos de Yan Momo já estavam vermelhos, a voz embargada: "Lu Xuan, você não sabe o quanto senti sua falta estes dias." A culpa me envolveu instantaneamente, quase me afogando por completo. Respirei fundo, decidido a contar tudo a ela. Mas antes que as palavras saíssem, Yan Momo se inclinou e selou meus lábios. Ela me beijava com devoção. Gotas mornas escorreram pelo meu rosto. Desta vez, seus gestos eram especialmente leves. Com uma urgência nunca antes vista, o mundo flutuava, fazendo a gente se perder. E também se sentir perdido. Entre o torpor, ouvi Yan Momo sussurrar junto ao meu ouvido: "Baixinho, querido, será que ela consegue te satisfazer mais do que eu?" Arregalei os olhos de repente. "O que você está dizendo?" Veio outra torrente de carícias tempestuosas. Yan Momo apenas agia, sem dizer mais nada. Como se tudo que eu tinha ouvido fosse apenas uma alucinação. Ela conhecia meu corpo muito bem. Bastaram alguns movimentos para que meus pensamentos voassem com ela até as nuvens. Quando tudo terminou, eu estava sem forças, apenas com uma sonolência imensa. Entre o sono e a vigília, parecia que alguém contava uma história de ninar perto do meu ouvido. A voz rouca, carregada de nariz entupido, no ano em que Vankin nasceu. Eu tinha 4 anos. Ela parecia ter nascido para agradar os adultos melhor do que eu. Eu não conseguia não sentir ciúmes dela. Então, desde pequena, tomei tudo que era dela. Até o aniversário de 18 anos dela, quando saí de férias com meus pais. Ela ligou chorando, dizendo que não se sentia bem. Achei que era mais uma tentativa de chamar a atenção e desliguei o celular dos meus pais escondido. Só quando voltei da viagem soube que Vankin teve pancreatite aguda. Ninguém cuidou dela. Ela quase morreu sozinha em casa. Eu e ela fizemos um juramento. Nunca mais tomaria nada que ela gostasse. Tudo, absolutamente tudo. Mas, Lu Xuan, por que tinha que ser você? Quando acordei novamente, a casa já estava limpa e arrumada. As sobras da comida de ontem. Até minha mala, tudo estava organizado perfeitamente. Yan Momo sempre foi assim. Sempre se dedicando silenciosamente por mim. Peguei o celular e percebi que, na lista de contatos, sem que eu soubesse, havia um novo amigo. "Cunhado, tem uma competição minha hoje à noite. Você vai vir? Se puder vir, com certeza ficarei muito feliz." Quem era, não precisava dizer. Eu e Yan Vankin. Já havíamos errado uma vez. Olhei ao redor da casa limpa e arrumada, decidi em meu coração que cortaria relações completamente com Yan Vankin. Depois, pediria perdão a Yan Momo. Decidido, liguei para ela por áudio. Ela atendeu na hora. "Cunhado," a voz dela subiu levemente no final, soando especialmente alegre. Fiquei em silêncio por um instante, mas endureci o coração e falei: "Vamos nos excluir dos contatos agora. De agora em diante, não nos falemos mais em particular." Do outro lado da chamada, o silêncio foi absoluto. Pouco depois, veio um barulho ensurdecedor de coisas quebrando. Alguém gritava desesperadamente ao telefone: "Vankin! Yan Vankin! Rápido! Chama uma ambulância!" Meu coração se apertou, disparou de repente. "Yan Vankin, o que houve com você?" Do outro lado, era um caos total. Pouco depois, não se soube quem desligou o telefone. Yan Vankin teve um problema. Essa percepção fez-me entrar em pânico. Liguei de volta várias vezes, mas ninguém atendeu. Não teria sido por causa da minha chamada? Fiquei inquieto o dia inteiro. Com o coração apertado, só quando chegou a hora de sair do trabalho é que Yan Momo veio buscar-me. Ela disse: "Preciso de ir a um sítio primeiro, deixo-te em casa. Depois vou." O meu coração acelerou de repente, quase a saltar do peito. Quem é que se magoou? Os olhos de Yan Momo fixaram-se em mim, enquanto perguntava com indiferença:
Como sabes que foi ferimento e não doença? A minha respiração ficou suspensa. Queria explicar-me, mas não sabia por onde começar. O sinal vermelho terminou. Yan Momo ligou o carro novamente. Passado muito tempo, ela perguntou-me num tom abafado. Foi a irmã que se magoou? Queres ir vê-la? Era realmente Yan Vankin que estava ferida. Foi realmente por causa da minha chamada? Apertei o cinto de segurança com tanta força que nem notei a minha própria voz a mudar de tom. Preciso de ir, Momo, leva-me contigo. Yan Vankin magoou-se mesmo por minha causa. Os membros da equipa de dança disseram que Yan Vankin estava ao telefone. Não se sabe por que, a sua expressão ficou de repente muito feia. O armário ao lado dela, por estar com o centro de gravidade muito alto, caiu sobre ela, atingindo-a diretamente. A cabeça bateu e sangrou. Até agora, ela ainda não acordou. Os outros membros da equipa de dança estavam todos preocupados, falando ao mesmo tempo. A Vankin normalmente nem tem rapazes por perto. De manhã, não se sabe o que aconteceu, ela atendeu uma chamada de um rapaz. Se não, com os reflexos que tem, ela teria conseguido desviar-se. No corredor, instantaneamente ninguém falou mais. A expressão de Yan Momo estava especialmente pesada, completamente impenetrável sobre o que pensava. Fiquei parado ali, sem saber o que sentia. Só sabia que agora Yan Vankin estava deitada na cama do hospital. Tudo por minha causa. Erro após erro, levei as coisas a este ponto. Aproximei-me 2 passos de Yan Momo, com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Agora, parece que só posso confessar-lhe tudo. Quer fosse a irmã mais velha ou a mais nova, esta tragédia foi toda causada por mim. Apertei os dedos com força e falei baixinho. Momo. Ela ergueu os olhos de repente, com emoções complexas a fervilhar no fundo do olhar, tremendo ligeiramente. Não digas nada. A sua voz estava rouca. Os punhos apoiados nas pernas estavam tão tensos que os nós dos dedos ficaram brancos. Não quero ouvir agora. Senti uma dor surda no coração. Também não sabia como resolver isto agora. A porta do quarto abriu-se de repente. Uma enfermeira saiu e disse que a paciente tinha acordado. Yan Vankin tinha a cabeça envolta em gases grossas. Mesmo à distância, olhou para mim em primeiro lugar. Estou com muita tontura. Esta queda da Yan Vankin causou-lhe uma concussão cerebral. Além das tonturas, sentia náuseas de vez em quando. Quando Yan Momo estava prestes a pedir comida por aplicação, Yan Vankin começou subitamente a vomitar, vomitando lágrimas fisiológicas. Com a voz embargada, disse, Mana, quero comer comida caseira. Yan Momo guardou o telemóvel, olhou para mim de forma quase imperceptível e disse, então eu e o teu cunhado vamos primeiro para casa. Depois de cozinhar, trazemos-te. Mana! Yan Vankin ergueu a voz de repente, sentando-se de imediato. Mas no segundo seguinte, começou a vomitar violentamente, com náuseas. Não consegui evitar estender a mão para lhe dar palmadinhas suaves nas costas, enquanto olhava para Yan Momo. Por que não ficas aqui com ela? Eu vou a casa fazer alguma comida e trago. Afinal de contas, o ferimento da Yan Vankin tem tudo a ver comigo. Yan Momo franziu os lábios. Ela não disse nada, mas a doente na cama começou a resmungar. Yan Vankin tapou a testa, dizendo que estava com tonturas e visão turva. Por fim, perguntou-me com um ar lastimável. Cunhado, com o meu estado de saúde atual, ainda posso comer a tua comida caseira duvidosa. O teu cunhado não pode ficar aqui a acompanhar-te. Antes que eu pudesse reagir, Yan Momo levantou-se de repente. Yan Vankin pestanejou, com a voz suave e cheia de mágoa. Então eu vou ficar sozinha no hospital. O corpo de Yan Momo ficou instantaneamente rígido. Quando ela olhou para mim, a borda dos seus olhos estava ligeiramente rosada. Com a voz embargada, disse, Lu Xuan, fica aqui um pouco com a Vankin. Eu volto o mais rápido possível. Ela saiu com passos cambaleantes. Com pressa, cunhado Yan Vankin chamou-me. A voz estava cheia de mágoa. Olha para mim. Virei a cabeça lentamente. Olhei para aquela mulher de aspecto lastimável deitada na cama do hospital. Fizeste de propósito. A minha voz estava especialmente firme. Feriste-te de propósito, fizeste-te de coitada de propósito, mandaste a tua irmã embora de propósito. Yan Vankin, a tua irmã já é miserável o suficiente. Por que é que fizeste isto? Ela ficou completamente paralisada. Só depois de um bom bocado é que exibiu uma expressão desolada. Falou baixinho, ferir-me não foi de propósito. Ou seja, o resto foi tudo de propósito. De repente, o meu peito ardeu numa fúria violenta. Por que é que lhe fazes isto? Nós já a magoamos. Ela é tua irmã, a tua irmã de sangue. Não sentes nenhuma pena dela? A sequência de perguntas fez o rosto de Yan Vankin empalidecer ainda mais.
Ligas assim tanto a ela? Enquanto falava, as lágrimas escorriam-lhe pelo canto dos olhos, a voz tremia. Tu não me vês mesmo nada? Ela saiu da cama do hospital, a cambalear. Estendeu os braços e apertou-me com força. Os lábios, cheios de doçura, beijaram os lábios com violência. A mão desceu, enfiou-se dentro das minhas calças, e depois ria e chorava ao mesmo tempo. A voz rouca: cunhado, tu também sentes algo por mim. Pá! Uma bofetada. Luo Xuan bateu-lhe com força na cara. Yan Vanqin, de olhos vermelhos, disse com a voz embargada: mas fui eu que te conheci primeiro. Yan Vanqin teve uma doença muito grave há 2 anos, e o Luo Xuan. Naquela altura, Luo Xuan, ela tinha muitas dores. Luo Xuan. O terreno do bairro era complicado. Luo Xuan. A ambulância não encontrava o caminho. Luo Xuan. Ela doía tanto que quase desmaiou. Só conseguiu sair do bairro a cambalear a pedir socorro. Yan Vanqin disse: eu hei de me lembrar para sempre, daquele irmão que me ajudou a levantar. Mas da próxima vez que o vi, ele já era namorado da minha irmã. Yan Vanqin soluçou. Nunca pensei que te voltaria a ver, no jardim da minha casa. Num relâmpago, lembrei-me finalmente. Naquela altura, os pais de Yan Momo estavam em viagem de negócios. Só nós os dois estávamos em casa. Na confusão da paixão, Yan Momo estava sentada no meu colo. Com gestos carinhosos. No momento mais intenso, eu estava nos braços de Yan Momo. Como se visse, do outro lado da grade do jardim, uns olhos incrédulos. Yan Vanqin disse: tu disseste claramente, se eu aguentasse, casavas comigo. Isso foi porque, naquela altura, a Yan Vanqin era mesmo muito digna de pena. Ela tremia toda. Com o rosto banhado em lágrimas. O pai, a mãe e a irmã não me querem, irmão. Eu não tenho família. Qualquer pessoa, naquela altura, a teria consolado. Por isso é que lhe disse: aguenta, Luo Xuan, eu caso contigo, Luo Xuan. Eu serei a tua família. Foi só ajudar alguém que encontrei a caminho. Chamar-lhe uma ambulância. Quem é que se lembraria propositadamente de quem foi que ajudou na altura? Yan Vanqin segurou na minha mão, com os olhos marejados de lágrimas, e disse: sempre que estou nos meus piores momentos, penso em ti, irmão. Eu pensei que este sentimento teria de ficar enterrado no meu coração para sempre. Mas, irmão, foste tu que me beijaste primeiro. Depois de o ter tido uma vez. Nunca mais quis perdê-lo. Eu recuava, mas Yan Vanqin aproximava-se de mim passo a passo. Agarrou na minha mão, colocou-a sobre o peito dela, e depois mostrou-me seus 10 dedos. Diferentes dos das outras pessoas, cobertos de calos finos. Não me abandones. Irmão, tu também sentiste tanto prazer. Vou treinar bem o meu corpo. Vou cuidar bem de ti, irmão. Mesmo que goste só do meu corpo, tudo bem. Com um baque, o calcanhar do meu sapato bateu na parede atrás de mim. Sem recuo possível. De repente, ouviu-se um som à porta do quarto do hospital. Uma marmita embalada espalhou-se pelo chão. Como um vento, Yan Momo irrompeu para dentro. Separou Yan Vanqin à força. Quem te deixou tocar-lhe? Yan Vanqin. Ele é teu cunhado. A mulher sempre gentil e delicada, agora, com os olhos vermelhos de raiva. Desferia murros no rosto de Yan Vanqin, sem se importar minimamente com a cabeça ainda ferida dela. Após alguns golpes, o seu punho parou diante dos olhos de Yan Vanqin, a tremer ligeiramente. Por que é que não te defendes? Yan Vanqin, deitada no chão, riu-se enquanto chorava. Mana, depois de desabafar tudo, podes deixar o Luo Xuan para mim? Não. Yan Momo levantou-se de repente, mas Yan Vanqin agarrou-lhe as pernas das calças, falando com a voz embargada. Irmã, disseste que ia ceder para mim. Chega! Gritei em voz alta. Tudo isto é ridículo. Vocês duas, irmãs. O que é que pensam que eu sou? Um objeto? Yan Momo chutou a mão de Yan Vanqin. Correu na minha direção, o rosto cheio de ansiedade. Não é isso, Luo Xuan. Recuei um passo. Yan Momo parou, os seus olhos alongados, cheios de dor. Não é assim. Eu só queria, por egoísmo, manter-te comigo. A minha mente era um emaranhado de confusão. Virei-me e fugi, sem voltar para a casa que partilhava com Yan Momo. Culpa, desespero, medo. Quase me enlouqueciam. Não percebia como é que a minha vida se tinha tornado este caos. À noite, o meu telemóvel tocou de repente. Era Yan Momo. Não atendi. Ela enviou-me logo uma mensagem de voz. Estou no teu prédio. Podes vir ver-me? Abri a cortina. Ela estava mesmo lá embaixo, com um ponto vermelho entre os dedos, a brilhar e a apagar-se na escuridão. Yan Momo nunca fumava antes. Senti uma pontada no coração. Desci as escadas a correr e só quando cheguei ao pé dela é que vi o seu rosto, cheio de agitação e cansaço.
Luo Xuan, deixa-me falar primeiro. Interrompi-a, a falar depressa. Naquele dia, quando voltei da viagem de trabalho, confundi a Yan Vanqing contigo. A expressão dela ficou vazia por um instante. Os cantos da boca encheram-se de amargura. Então eu traí-te. Respirei fundo e confessei-lhe. Embora na altura tenha confundido contigo, todas as desculpas não apagam o que aconteceu. Yan Momo. Enquanto falava, as lágrimas escorriam sem controlo. Fui eu que te falhei. Vamos terminar. Ela estendeu a mão e segurou-me, com a outra a limpar-me as lágrimas suavemente. A voz embargada. Não chores. Se choras, vou ficar com o coração apertado. Luo Xuan. Ela é sempre assim. Mesmo prestes a chorar de tanta tristeza, punha os meus sentimentos em primeiro lugar. Eu chorei ainda mais, repetindo sem parar, desculpa, Yan Momo. O rosto dela estava pálido. Então, decidiste ficar com a Vanqing? O meu choro parou instantaneamente. O que é que estás a dizer? Naquele momento, vi claramente a expressão de desespero quase total no rosto de Yan Momo. Os lábios tremiam, as lágrimas escorriam silenciosamente. Então posso não terminar? Mesmo que gostes da Vanqing, posso ser a tua amante. Não deixo a Vanqing saber. Pode ser? Fiquei paralisado, sentindo meu cérebro todo torcido dentro da cabeça. Mas Yan Momo, como se tivesse recebido algum encorajamento, abraçou-me com desespero. Com muita força, levou-me para o elevador, levou-me para minha casa. Beijou-me como se não houvesse amanhã. Quase sufocava. Luo Xuan. Amo-te. Ela abriu as minhas pernas com as dela, com movimentos urgentes. Yan Momo nunca tinha sido tão urgente, quase rude. Foi uma experiência completamente nova para mim. Nos momentos em que me distraía, pensava no que Yan Momo tinha dito. Amante, o que significava exatamente? Mas logo, fui puxado de volta pela tempestade à minha frente. Tudo à minha frente era um borrão, não conseguia ver. Só sentia que a pessoa à minha frente, ora era minha namorada amada, ora se transformava na irmã dela. Yan Momo, com a voz rouca, imitando o tom de Yan Vanqing, falou baixinho. O meu corpo ficou instantaneamente rígido. De repente, ela virou meu corpo. Yan Momo baixou a cabeça. Com um gesto íntimo. A Vanqing também fazia isto contigo, Luo Xuan? Eu posso aprender tudo. Quando tudo terminou, Yan Momo acendeu outro cigarro. Tosse com um cheiro a fumo. Ela depressa deitou a maior parte do cigarro na garrafa de água mineral ao lado. Desculpe, nos olhos de Yan Momo, passou um lampejo de vergonha. Mas essa sensação logo foi reprimida por ela. Ela beijou minha testa. Quer tomar banho? Vou com você. Eu realmente não consigo entender. Novamente, repeti para ela, palavra por palavra. Yan Momo, durante o nosso namoro, eu te traí. Seu rosto empalideceu na hora. Eu sei. Então por que você ainda faz essas coisas comigo? Você não deveria achar que já estou sujo? Yan Momo me encarou. Sua expressão foi se suavizando aos poucos. Como você poderia estar sujo? Você é meu Luo Xuan. Ela me puxou para o banheiro, pegando água com as mãos e, de vez em quando, limpando meu corpo. Mesmo que meu coração doa até a morte, não posso negar que ainda te amo. No meu peito, fluía um sentimento que palavras não conseguem descrever, como culpa. Ou como gratidão. Mas dentro disso, também estava envolto algo chamado amor. Segurei a mão dela de volta, com muitas palavras para lhe dizer, queria pedir desculpas. Também queria dizer que a amava, e mais ainda, queria dizer que ficássemos bem juntos. Mas antes que as palavras saíssem, o telefone dela tocou de repente, urgente. Sem motivo, meu coração começou a tremer descontroladamente, uma ansiedade tomou conta de mim. Até que, pelo telefone, a voz apavorada da tia Ye ecoou. Momo, onde você está? Volte rápido. Aconteceu algo com a Yan Vanqing. Ela sofreu um segundo traumatismo craniano causado por Yan Momo. Desde que Yan Momo foi embora, ela está inconsciente. E o pior é que, ao mesmo tempo, a pancreatite aguda dela também reapareceu. Quando chegamos, ela já havia sido transferida do quarto comum para a UTI. A tia Yan estava desnorteada de medo, perguntando sem parar como ela se machucou, como a doença voltou. Ninguém conseguia respondê-la. Na porta da UTI, profissionais de saúde iam e vinham. Esperamos muito tempo até que alguém finalmente saiu para avisar, e Yan Vanqing acordou. Mas a boa notícia mal teve tempo de esquentar, e as más notícias vieram uma após a outra. Os profissionais disseram: Yan Vanqing está muito abalada emocionalmente, se recusa a cooperar com o tratamento. Ela não deixa fazer a infusão. Mal uma crise passava, outra surgia. Mais notícias vieram por aquela porta.
A paciente ficou inconsciente novamente. A tia Yan ficou pálida de susto e caiu no choro. O que fazer, Momo? Minha Vankin já passou pela vida e morte uma vez. Por que isso está acontecendo de novo? Yan Momo ficou parada ali, sem dizer nada. Seu rosto estava terrivelmente pálido. De repente, alguém saiu correndo da UTI, gritando. Família da Yan Vankin. Irmão, Lu Xuan. A paciente está chamando o irmão. Quem é o irmão dela? Entre aqui rápido para convencê-la. A tia Yan olhou para mim. Ela quase voou na minha direção. O irmão é você, Lu Xuan? É você que ela está chamando? Tia, por favor. Olhei para Yan Momo. Parecia que, num instante, suas costas se curvaram. Com os olhos vermelhos, ela olhou para mim. Com a voz embargada, Lu Xuan. Apertei os punhos. Respirei fundo. Sou eu. Eu vou entrar. A porta se fechou lentamente atrás de mim. Yan Vankin estava deitada no leito mais ao fundo, com o olhar vazio e parado. Yan Vankin, chamei por ela. Ela parecia não ouvir nada. Só na terceira vez que chamei, seus olhos finalmente reagiram. Quando se viraram para mim, se iluminaram na hora. Li o que seus lábios diziam. Por que você não coopera com o tratamento médico? Perguntei a ela. Sua expressão ficou instantaneamente melancólica, e ela respondeu com lentidão. Não tenho família. Ninguém se importa comigo. Desculpe. Incomodei você de novo. Ela fechou os olhos, os cílios tremendo levemente. Logo uma névoa de lágrimas os cobriu. Aproximei-me devagar, peguei sua mão. E a consolei suavemente. Cooperar com o tratamento dos médicos aqui, está bem? Yan Vankin não reagiu. Continuei, estamos todos muito preocupados com você. Todos nós somos sua família. Seus cílios tremeram ainda mais. Continuei falando baixinho. Vankin é tão boa, como poderia não haver ninguém que se importe? Seu tio e sua tia Yan te amam muito, inclusive o irmão. O irmão também é sua família. Não, sério, você. Ela abriu os olhos de repente. Olhando para mim com ternura. Irmão, eu repeti. Com voz firme. Não é porque você está doente que é seu. As lágrimas finalmente caíram, aquilo. E a minha irmã? Ela também está lá fora te esperando. O pomo de Adão de Yan Vankin se moveu. Posso vê-la? Você precisa tomar a injeção primeiro. Está bem. Desta vez, ela assentiu obedientemente. Eu saí. Yan Momo ainda estava parada, imóvel. Ela te procurou? Ela hesitou por um instante, mas rapidamente se recompôs e explicou a situação à equipe da UTI. Empurrou a porta, entrou e a fechou novamente. A tia Yan já estava com os olhos inchados de tanto chorar. Naquele momento, eu não sabia dizer por quem estava mais angustiado. Só sabia que sentia uma dor imensa por Yan Momo. E Yan Vankin também apertava meu coração num nó. O tempo passava, minuto após minuto. A porta da UTI finalmente se abriu. Eu e a tia Yan nos levantamos, vendo apenas Yan Momo sair. Ela acenou levemente para nós. A tia Yan suspirou aliviada na mesma hora. Quando Yan Momo cruzou meu olhar, desviou o olhar, sem jeito. Momo? Perguntei, sem entender. Ela falou em voz baixa. Vankin disse que quer que cada membro da família fique com ela um dia, incluindo Lu Xuan. Claro que sim. A tia Yan respondeu rapidamente, agradecendo, e depois se virou para mim. Lu Xuan, será que poderíamos te incomodar? Olhei para Yan Momo. Forcei um sorriso. Não é incômodo. Vankin também é minha irmã. Quando finalmente chegou o dia de eu cuidar dela, Yan Vankin já tinha sido transferida para o quarto comum. Sim, quarto individual. Quando ela me viu, seus olhos brilharam intensamente. Irmão, na verdade, eu ainda não sabia que atitude tomar para ficar a sós com Yan Vankin. Oficialmente, ela era minha cunhada. Mas entre nós já tinha acontecido aquilo, e a relação ficara íntima demais. Depois de um longo silêncio, Yan Vankin suspirou suavemente e disse: Irmão, sabia? Desde pequena eu costumava ter dores de barriga. Mas toda vez que isso acontecia, minha irmã me perguntava, uma dor de barriga tão pequena. Por que você precisa contar e incomodar a família? Sempre que ela dizia isso, meus pais também me ignoravam. Depois disso, eu parei de falar. De qualquer forma, ninguém se importava comigo. Ela deu um sorriso. Mas a voz estava grossa de lágrimas. Até aquele dia, quando eu não aguentei mais. Saí correndo de casa e caí na sua frente. Eu pensei que ia morrer. Mas você se agachou, segurou minha mão o tempo todo, me perguntou. Sabe qual foi a sensação? Como se alguém prestes a morrer finalmente tivesse a chance de respirar. Seus olhos ficaram vermelhos. Depois disso, toda vez que a dor vinha e eu não aguentava, eu pensava, eu tenho um irmão,
Ele disse que ia se casar comigo. Ele disse que seria minha família. Eu preciso aguentar, depois vou procurá-lo. Mas quando finalmente o encontrei, ele estava nos braços da minha irmã. Meu coração parecia ter sido apertado com força. Doía tanto. Ian Vankin. Eu não te culpo. Ela me interrompeu. Sério. Mesmo na UTI, o que você disse era meu, irmão. Eu só estou um pouco triste. Ela baixou a cabeça. Por isso, naquela noite, quando você me beijou, eu realmente não consegui me controlar. Eu sabia que deveria te empurrar, sabia que você tinha confundido a pessoa. Mas eu esperei por você por 2 anos. Você estava bem na minha frente, eu não quis perder. Mas eu nunca imaginei que o irmão iria me deletar. Se fosse deletado, então eu nem teria mais o direito de te chamar de irmão. Ela ergueu o olhar para mim, os olhos cheios de lágrimas. Prestes a cair. Não sou gananciosa. Mesmo que você me odeie, pode, por pena, me deixar ver você de vez em quando? Como agora, você sentado aqui. Olhar para ti já me basta. Abri a boca. Mas não consegui dizer nada, só senti o coração apertado. Ian Vankin. Sim, estendi a mão e cobri os olhos dela. E então, fiz algo que até hoje considero uma loucura. Meu beijo pousou suavemente nos lábios dela. Eu disse a ela. Neste momento, tu és Ian Vankin. Os olhos dela, de repente, brilharam com uma enorme surpresa. Irmão, no segundo seguinte. O mundo girou. A jovem ardente aprofundou aquele beijo. Os lábios se entrelaçaram firmemente. Ela era tão gananciosa. Me pressionou contra a porta do quarto. A respiração quente soprou no meu ouvido. Irmão, posso? Eu não disse nada. Ela continuou a baixar a cabeça, transformando toda a saudade de 2 anos em beijos que vieram sobre mim como uma tempestade. Entre ofegâncias. A voz dela carregava forte mágoa. Irmão, posso? Não. O olhar dela escureceu na hora, e ela ficou de novo muito triste. Eu disse, tu acabaste de sair da UTI, o teu corpo ainda não se recuperou. Ela irradiou um brilho ofuscante na hora. Eu consigo, desta vez. Talvez por se preocupar com o próprio corpo, os movimentos de Ian Vankin eram muito suaves, apenas me pressionou contra a porta. Ainda assim, ela não estava satisfeita. De vez em quando me abraçava, a cabeça felpuda, apoiada no meu ombro, enquanto agia, dizia-me com a voz cheia de nasalidade. Eu gosto tanto de ti. Meus dedos se entrelaçaram nos cabelos dela, levantei a cabeça. E de repente aceitei o destino. Devo ser mesmo um canalha completo. Ian Momo. Eu amo muito, Ian Vankin, e não suporto vê-la chorar. Que seja assim. Desmontem meus ossos um por um, arranquem-nos do meu corpo. Milímetro, estou tão feliz. A respiração ainda não acalmou. A porta atrás de nós foi batida. Toque, toque, toque. Lu Xuan, abre a porta. É Ian Momo. Meu corpo ficou rígido na hora. Antes que eu pudesse falar, Ian Vankin já tinha vestido as calças e se colocado na minha frente, abrindo a porta só o suficiente para entrar. O olhar de Ian Momo caiu diretamente no meu rosto. No segundo seguinte, ela estendeu a mão de repente e agarrou a gola de Ian Vankin. Irmã! Ian Vankin gritou surpresa. Os olhos de Ian Momo estavam um pouco vermelhos. Depois de respirar fundo, ela falou palavra por palavra. Ian Vankin. A partir de agora, quando estiveres com Lu Xuan, não pode ser em lugares públicos assim. E se alguém vos fotografar? Ian Vankin assentiu com culpa, mal se conteve. Eu fiquei completamente paralisado. O que significa isso? Ian Vankin olhou para mim e começou a explicar. Minha irmã, ela já sabia há muito tempo. Naquele dia na varanda. Quando viu a cueca do irmão, ela entendeu tudo. Na UTI. Ela também disse que, enquanto eu conseguisse fazer-te aceitar de coração, ela não iria mais impedir. Com uma condição. Tu não podes terminar com ela. Lu Xuan. Bum. Minha cabeça parecia explodir. Em branco. Eu gaguejei. O que significa isso? Ian Momo foi buscar toaletes úmidos. Lu Xuan, pacientemente, ajudou-me a limpar as marcas no rosto. Ian Vankin também veio correndo. Como um cão grande, sorrindo para mim. Significa que o irmão está disposto a ficar comigo e com a minha irmã ao mesmo tempo? Minha cabeça parecia cheia de cola. Completamente emperrada. Vocês, o que estão a dizer? Os movimentos de Ian Momo pararam. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim, os olhos ainda vermelhos. Mas o olhar estava extremamente calmo. Lu Xuan, eu sei que isto é absurdo. Mas pensei muito. Pensar no quê? Em ti. Em nós, no futuro. Então foi isso que inventaste. Fazer-me ficar com vocês duas ao mesmo tempo? Ela disse. Não consegui pensar noutra solução. Olhei para Ian Vankin. Ian Vankin também olhou para mim.
os olhos brilhando. Irmão, poder estar contigo já me deixa muito feliz. Se assim você não precisar escolher, então eu também topo. Eu olho para ela. Depois olho para Yamomo. Duas mulheres estão diante de mim, uma é elegante e gentil. A outra é jovem e radiante. De repente, eu rio. Meu Deus! Então eu sou realmente um canalha. Depois, voltei para aquela casa. Um amigo que sabia de tudo me perguntou: como vocês três conseguem conviver? Não sei como responder. Só sei que Yamomo ainda cozinha todos os dias. Mas na cozinha, tem uma ajudante a mais. Yan Vankin tem muita habilidade com a faca. Mas ela sempre, enquanto corta, foge sorrateiramente da cozinha e me pergunta se quero provar o primeiro pedaço. Yamomo nunca a impede. Ela apenas, quando como demais, silenciosamente desliza o prato um pouco para o lado da irmã. O amigo me perguntou: agora você consegue distinguir as duas irmãs? Ainda não consigo diferenciar seus rostos. Mas consigo distinguir a da esquerda, quando me entrega algo. Primeiro testa a temperatura. A da direita, quando chama. Irmão, o tom final sempre sobe um pouco. Minha prosopagnosia ainda não melhorou, mas acho que não preciso mais de tratamento. Quem precisa de tratamento são as duas. Agora em casa. Frequentemente alguém grita: Mana, você é a cachorra? Da última vez foi você. Combinamos que a próxima vez seria minha. Por que você está usando meu pijama para ficar com o irmão? Ah! Por que você se passou por mim uma vez? Agora vou tentar me passar por você. As brigas em casa nunca param. Às vezes, as duas brigam e acabam se enroscando numa confusão. Mas acho que isso é o que chamam de fogo, um fogo que é só meu.